E aí, João? E aí, seja bem-vindo, né? Essa musiquinha ficou boa, né? Ficou legal. Eu gostei. Mais curto. A vinheta tá mais legal. Fala, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SC. A gente tá aí na 4ª temporada, eu e o Joãozinho, mais uma vez, sentados nessa mesa, falando obrigado, sobre emagreci, né, empreendedorismo. Joãozinho? Emagreceu. Então, Joãozinho, menorzinho, eu vou começar a, como é que fala? Prever o futuro, já. Joãozinho. Joãozinho magrinho. Seja bem-vindo a mais esse episódio, cara. Quero lembrar que no empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E a gente tá... Hoje nós vamos falar de um tema que pode parecer algo distante ou algo ruim, né? Tem gente que ouve esse tema e se assusta, mas é algo que a gente tem que se atualizar, a gente tem que se informar, né? É um tema que já é uma realidade, já está batendo na porta das empresas. Principalmente esse ano aí, virou a chave, né? Inclusive, tem que virar a chave do empreendedor. Já me disseram, daqui a pouco é só autuação aparecendo, né? Não vai ter nem explicação, já entrou abacaxi. Né? Já vai dar um problema. Então, a gente tem que desmistificar a reforma tributária e falar sobre esse assunto. Nada melhor do que a gente falar com 2 especialistas, 2 pessoas que vivem isso na pele e que resolvem isso para empresas, né? Então, sejam bem-vindos. O Charles Balsanelli, que é contador, advogado e também consultor empresarial, consultor tributário, né? E o David Kistemacher, que é meu amigo de longa data também, né? Que é advogado tributarista, mestrado não? Tem mestrado? Tem. Mestrado profissional, enfim, cara referência na área tributária. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem conversar com a gente, galera. Fiquem à vontade para decidir quem começa aí, fica à vontade. Bom, obrigado então pelo convite, né, Felipe, João, é um prazer para a gente estar aqui no Empreenda SC falando de reforma tributária, né? O Brasil está passando por um turbilhão de reforma em matéria tributária e se para nós que atuamos com isso, café da manhã, no almoço, na janta, né, no dia a dia aqui com as empresas, já é um tema difícil. Você imagina para o empresário que está preocupado com fluxo de caixa, faturamento, contratando pessoas, né? Para ele é muito difícil. Então, a tomada de decisão e a formação do próprio conhecimento é complicado. Então, a ideia hoje é que realmente a gente bater um bate-papo descontraído. Junto aqui meu parceiro, com o Charles, né? Que tem muito conhecimento prático e teórico também para passar, né, Charles? Bom, boa tarde, João. Boa tarde, Felipe, David. Obrigado. Reforma tributária veio para desmistificar, veio, na verdade, simplificar, mas na prática, nesse primeiro momento, acho que a gente vai ter bastante complicações, né? Eu acho que os empresários, né, pequenos e médios, não estavam preparados, né, para receber esse tipo de reforma, cruzamento de informações, conta corrente, cartão débito, crédito, Pix. Então, acho que vai ser uma mudança de conceito, de concepção, de estratégia, de negócio. Então, acho que quem se planejar esse ano vai conseguir surfar uma onda. Quem não se planejar, eu acho que vai ter grandes dificuldades. Quer falar? Fica à vontade. Cara, por onde a gente começa esse planejamento, cara? Então, primeiro... Porque é algo que tu falou aqui, o que é realidade do empreendedor. Por exemplo, eu, João, por exemplo, eu mesmo, eu tô aqui fazendo as coisas acontecerem, lidando com profissionais, que hoje a gente estava aqui na outra gravação falando sobre o quanto tá difícil encontrar profissional, daí tu tem que estar acompanhando, aí tu tem que estar vendendo, aí, enfim, né? Pagando as contas, e a gente não sabe por onde começa, porque se fala tanto, né, em reforma tributária, mas, cara, tem empreendedor que não sabe por onde começa. Sim. Né? Então, Felipe, o primeiro ponto, assim, a gente precisa formar conhecimento. A verdade é essa. A informação ela tem que ser difundida, né? E aqui já aproveitando para, além de agradecer o convite, parabenizar vocês por trazer esse tema, porque é um tema extremamente relevante, não é algo que passa de forma diária na televisão, quando passa são 30 segundos, 20, de forma muito rápida. Todo mundo tem uma rotina muito puxada de trabalho, depois tem os compromissos pessoais, família, etc. Tem tempo, né? A gente passa uma carreira, né, estudando, sai do ensino médio, entra na faculdade, faz pós-graduação e tal, e aquilo que nós aprendemos, né, Charles, na faculdade, já não é mais a mesma coisa, né? A nossa base de conhecimento científico e técnico, seja contábil, seja jurídico, está totalmente diferente de quando nós nos formamos. E a dificuldade, o desafio tributário é esse, né? Então, respondendo a pergunta do Felipe, qual que é o primeiro passo? É entender, tentar entender cada uma das suas capacidades, limitação de tempo, recurso para acessar curso, etc, né? Eventos que são organizados pelo Empreenda SC, por exemplo, que é um excelente veículo. Na verdade, a gente vai fazer, podemos até deixar claro, a gente está gravando antes, mas a gente vai fazer o evento. Exato. Primeiro é buscar esse conhecimento, porque dentro desse trabalho da reforma tributária,
o que nós fazemos nos nossos escritórios é um serviço de consultoria que primeiro passa pela implantação do conhecimento, né? Um nivelamento. Porque não adianta o consultor chegar na tua empresa, falar o que você tem que fazer, virar as costas e ir embora. Não vai resolver teu problema. Talvez resolva nos primeiros meses. Porque o teu staff, ele precisa também entender o que está acontecendo. Ele tem que estar antenado, porque ele que tem contato com a nota fiscal, ele que assina o cheque do fornecedor, ele que faz a cobrança do cliente, ele que te ajuda a formar o preço. Então, primeiro, forma o conhecimento na empresa, na cabeça, né, nos sócios, no CEO, no time. Aí, a partir disso é que se começa, com base nesse conhecimento, a analisar as operações de forma específica e segregada. Como o Felipe disse, de fato é um planejamento. Mas não aquele conceito de planejamento tributário para achar uma economia fiscal aqui, ali, mudar a operação. Não. Como disse o Charles, é a mudança da mentalidade da tributação. Nós tínhamos um modelo tributário concebido na década de 60, que teve uma alteração substancial na virada de 80 para 90, e nós vivemos há 30 anos com esse modelo concebido. A partir de agora, é uma ruptura de paradigma. É um novo modelo, é algo totalmente diferente, né? Vai mudar regra de tomada de créditos, né? De compensação, vai refletir o fluxo de caixa das empresas, formação de preço. Antes eu considerava, por exemplo, um tributo pela venda, né, da origem, agora vai ser pelo destino. Então, muitas regras dessas mudaram. Então, sem ter o conhecimento base, A não tem como seguir. pergunta... Eu vou fazer um comentário para justificar a minha pergunta. Porque, assim, num primeiro momento, a gente imaginou que ela veio para simplificar, né? A promessa da reforma era simplificar a relação do empreendedor com o fisco, né? A gente tem que agradecer os patrocinadores, né? Então eu vou fazer a pergunta depois dos patrocinadores. Ele me lembrou sabiamente aqui que a gente tem que agradecer os patrocinadores. Rapidinho. Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora Master. Você já conhece, não custa lembrar, né, Alemão? Tá na tela aí. Arte Pro tem letras, caixas, totas, adesivos luminosos, envelopamento floral, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio, expositores, PDVs e agora também com projetos, né? A gente tem um projetista dentro da companhia, que é dentro da empresa, que faz aí os melhores projetos para você ter noção exata daquilo que vai ser entregue para melhorar a comunicação visual do seu negócio. Boa, João. Além da Arte Pro, a Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela tá aí presente em todo o território nacional. São quase 10 milhões de associados e 3 mil agências, então não perde teu tempo. Abra tua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi parceira mais uma vez aí junto com a gente na 4ª temporada, né, João? Com certeza, grandes parceiros, né? A Fernando Construções é uma construtora de casas de alto padrão que atua em todos os condomínios fechados da região. São 341 projetos entregues. Exatamente isso. Exatamente esse número. Vai fechar o ano com mais de 350, inclusive a casa do Felipe, né? Então o Fernando é nosso grande amigo, o melhor metro quadrado de obra que você pode ter. Com certeza através da Fernando Construções. Obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Você pode comprar o seu terreno e ter assessoria do começo ao fim da Fernando Construções e ter o seu imóvel personalizado do jeito que você quer, na melhor localização, com o melhor atendimento. Obrigado, Fernando Construções, por estar com a gente mais um ano. Boa, Colab Life é uma solução aí desenvolvida aqui em Santa Catarina, né? Ela apoia gestores e empreendedores no desenvolvimento de times, né? O fortalecimento de cultura, construção de um ambiente de trabalho mais conectado e produtivo. Então é uma ferramenta para você usar aí com seus gestores para acompanhar feedback, PDI, desenvolvimento, alinhamento de expectativa, enfim, para você não perder o controle, né, do seu gestor, principalmente do seu time aí, né? Então você tem uma empresa maior e precisa fazer essa coordenação aí, esse RH, né? Muito mais eficiente, você tem que ter a ferramenta Colab Life. A Colab Life é um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Então, se você tiver interesse aí de usar a ferramenta, entre em contato com a gente aí, com a Colab Life, que com certeza você vai amar essa ferramenta. Eu uso aqui, inclusive. Show de bola. Colab Life, obrigado pela parceria. Service BPO Financeiro. Galera, não precisa se preocupar em emitir nota fiscal nem boleto. É importante você saber quanto vai pagar de imposto. É por isso que a gente está conversando aqui. Mas pode ter uma terceirização. Você não precisa contratar um profissional para cuidar do financeiro da sua empresa. Às vezes o encargo tributário, a questão da folha, tudo isso envolve custo, né? É muito mais barato você terceirizar. E a gente fala com propriedade por quê? Porque se não fosse a Service, o empreendedor estava ferrado. Essa é a verdade, né? Porque senão a gente não ia ter ninguém. A gente sabe exatamente das nossas finanças. Inclusive, ano passado a gente teve um déficit, mas foi por um bom motivo. A gente está crescendo, né? Estamos no bootstrap aqui investindo, né, Felipe? Exato. Faturamos bastante, gastamos mais, mas faz parte do processo. E a Service com certeza vai lhe dar os seus números aí, vai poder lhe ajudar na confecção de planilhas, sistematização do seu financeiro, emissão de notas, boletos, todo aquele controle necessário para você ter o seu negócio. Obrigado, Service Contabilidade e BPO Financeiro. Abraço para o Leomir, toda a equipe lá. Obrigadão por estarem conosco esse ano e por serem esses grandes parceiros.
Obrigado, do queridos. Empreendece. E os apoiadores aí, João. Jovem Pan Blumenau, Connect, Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana, nossos apoiadores e patrocinadores no empreendasc.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E a gente está falando sobre esse tema reforma tributária. Eu estava fazendo uma pergunta aqui para o David e para o Charles, né? Que são os nossos convidados. Que é o seguinte, quando tem uma mudança, toda mudança gera problema. Né? Vai mudar o sistema de uma empresa. Cara, pô, mas o sistema vai melhorar muito e tal. Mas, cara, o começo é um inferno. Né? É difícil. Eu nunca me esqueço, vocês são ali da região da Alameda. Eu trabalhava no gabinete do prefeito Napoleão e ali teve a mudança da Nereu e da Alameda. O Charles deve lembrar, o David acho que talvez não frequentava direto, mas sabe da história. Cara, o que eu recebi de xingamento, que eu trabalhava no gabinete, né? Porque quando a gente fez o binário, cara, aquilo virou uma confusão. Antigamente a Nereu tinha ido e volta, a Alameda tinha ido e volta, aquilo virou uma confusão e tal. E hoje em dia tá lá, super tranquilo, funcionou, tem os seus gargalos, mas tá muito melhor do que era na época e não teria evoluído tanto o mercado ali da região, o mercado imobiliário, se não tivesse tido essa mudança. Moral da história, toda mudança que começa, ela é problemática, mas ela ela vem para melhorar, essa é a ideia. E foi isso que venderam para nós com relação à reforma, né? A ideia de que não, vai simplificar. Por quê? Porque no Brasil não tem só o custo do encargo, né? O custo do tributo, tem o custo da equipe para tu declarar, né? Porque o Leão, ele diz, olha, tu me deve, aí tu pergunta quanto? Você que tem que saber, tipo, né? Aquele tem que ter um contador para fazer a tua declaração, porque eles não dizem quanto é que tu deve, né? Bom, enfim, resumo da ópera. A pergunta é, vai simplificar, não? No longo prazo? Com certeza, no longo prazo, né, depois de adequações, é para simplificar, porque hoje a gente tem muitas discussões se uma determinada insumo eu posso tomar crédito, não posso tomar crédito. Então a reforma tributária veio para dizer, não, agora toma crédito de tudo que você compra, você vai tomar seu crédito de impostos, né, e quando você pagar, você também vai tomar. Porém... Mas aí, porém, o que eu trago aqui para todos os clientes? O desafio desse ano vai ser programar fluxo de caixa. Hoje a empresa faz as suas vendas, né? E depois, no mês subsequente, normalmente, né, regime de competência ou caixa, né, dependendo da opção, faz o pagamento dos seus impostos. Na reforma tributária, está previsto para ser implementada a partir de janeiro do ano que vem o split payment. Então, exemplo, eu emito uma nota para o meu cliente. Meu cliente, quando ele paga lá, pagou 100 mil reais, o meu imposto é 28%, eles já vão reter 280 mil, vai me liberar 720. Então, meu fluxo de caixa é o 28 mil, né? Sim. Então, assim, já vai reter o imposto. Então, o meu fluxo de caixa fica todo comprometido. O governo é o que mais ganha e vai receber antes ainda. E aí depois você tem que fazer todo o seu fluxo. Então, obrigado, governo do Brasil. Então esse eu acho que vai ser o grande desafio, as empresas, né, que são alavancadas, né, normalmente, ou que fazem gestão com não pagamento de impostos, com o seu parcelamento, que é lícito, né? Declarei, não paguei, mas vou parcelar. Ou às vezes as empresas que estão começando, que acabam se financiando com os impostos. O pequeno, ele não tem recurso no banco, ele não tem um crédito bancário, ele não tem um score. Ele vai, né, tentando, indo, não paga imposto, daqui a 3, 6 meses parcela, até que ele tenha corpo, né, tenha mais faturamento, tenha funcionários. E isso não vai ter mais. Então eu acho que é uma mudança muito grande para quem está no mercado, né, já está consolidado, e para quem também vai começar. Então acabou aquela coisa do dia 20. Sim, vai acabar isso. David. João, é importante assim a gente explicar. Na tua opinião também vai facilitar no longo prazo? É que veja, assim, o modelo do IVA, porque primeiro, o Brasil está passando por várias reformas tributárias ao mesmo tempo. Nós estamos falando da reforma aqui propriamente, nesses primeiros minutos, nós falamos sobre a reforma tributária do consumo e do fornecimento, né, da cadeia de distribuição de mercadorias e serviços. Essa é uma reforma. Nós estamos passando também pela reforma da tributação da renda, que acelerou muito em novembro do ano passado, né, Charles? Nós trabalhamos até os 47 segundo tempo para dar conta, dividendos, né? Exato. Isso vai se manter, cara? Não, já está mantido. Já foi. Mas assim, imagina comigo, tu acha que vai se manter? Sim, vai se manter. Eu tenho certeza que vai se manter. Mas porque a questão não é política. Esse, David, né, não é o pior dos problemas. Porque com o planejamento correto, a tributação veio, a Lei 15.270, para tributar os dividendos que chegaram na pessoa física. Então, se eu tiver uma outra pessoa jurídica que porventura for dona de uma pessoa jurídica, ela vai ser dona da minha administradora de bens, o dinheiro circula e eu não pago. Então, assim, tem mecanismos para a gente conseguir... Mecanismos lícitos de gestão tributária. Isso, você vai fazer um planejamento societário para amenizar ou, quem sabe, zerar. Então, eu acho que esse não vai ser o grande problema. Mas veio dia 27 de novembro... Já me deu umas ideias? Não, veio dia 27 de novembro a legislação, dando prazo até 31 de dezembro para todo mundo fazer seus balancetes de suspensão e apuração, fazer ata decidindo se vai distribuir aquele valor ou não vai distribuir.
e o prazo foi de 30 e poucos dias. Então, Então, é muita mudança num curto espaço de tempo. E aí, aquilo que o Felipe falou. Poxa, eu tô aqui, contrato, não contrato, vendo, não vendo, tomo prejuízo. Não dá tempo, né? Pra você se adequar. E o empresário ele nem tá preocupado com isso. Porque, assim, geralmente, vamos lá, nos meus negócios, por exemplo, cara, a contabilidade manda guia do Simples, eu nem vejo, eu não paro para pensar. Tudo bem que eu sou simples, sou pequeno e tal, mas eu não paro para pensar em tributo, em como é. Eu só mais ou menos na cabeça, tô faturando, vai pagar, tal, tá tudo certo, não tem essa preocupação. Então, João, de um efeito imediato, a gente sabe que essa é a realidade. É assim mesmo. Nós também somos empreendedores, né? Nós também temos funcionários, trabalhamos com fluxo de caixa, com cliente, com markup, enfim, né? Dentro das nossas limitações regulatórias, das nossas atividades, pensamos em marketing, desenvolvimento. Mas o ponto é, quando você deixa isso para segundo plano, a tua margem de lucro vai sendo corroída a cada não adequação de preço, cada não ajuste de custo que você faz. Tamanha Então, importância nesse acompanhamento. num curto espaço de tempo, você não vai sentir efeito, mas a longo prazo é muito difícil. Então, hoje, a principal necessidade do empresário é entender esses movimentos que estão acontecendo, porque não dá para a gente resolver tudo ao mesmo tempo, né? A gente está trocando a roda do carro, o carro andando, a verdade é essa. Exato. Então, nós precisamos buscar o conhecimento, buscar apoio técnico para isso e avaliar cenários. Como o Charles disse, existem muitos mecanismos, medidas lícitas, muito tranquilas, né, que não representam nenhum tipo de violação à lei, que o empresário, dependendo da situação de fato que ele tem, que ele pode buscar junto ao contador, advogado, enfim, alguém que seja especialista na área tributária, societária, como nós, para desenhar o melhor formato, da melhor estrutura de circulação do dinheiro dele que sofra o mínimo impacto possível, né? Então hoje, como o Charles disse, se você tira o dinheiro da empresa, né, o dividendo, né, o lucro, aquele que é destinado ao sócio, e o sócio é a pessoa física, você vai tributar lá o imposto de renda acima de 50 mil por mês, já tem retenção na fonte, acima de 600 mil por ano, começa uma alíquota graduativa que pode chegar a 10% por ano no ajuste anual. Mas se você substituir... Aqui, Hã? uma dúvida pessoal agora que eu acho que vai ajudar a audiência. Eu posso tirar 50 mil por mês, Até 50 mil. 50 mil você já está na faixa de tributação. mas se eu tirar 50 mil, Uhum. Retém 10%. deve ser do quê? Dos 50 mil. 5 mil vai pagar para a Receita e tu só retira Então eu 45. só posso tirar 49.999? Exato. Temos que Só que, avisar uma não, pessoa. mas aí temos um ponto e vírgula aqui, porque quando eu fizer, aqui a gente tá falando da retenção. Então eu tirei 50 mil, tem a retenção de 10%. Vamos supor que ao longo do ano você não retirou mais nada de lucros. Eu devolvo. Esses 5 mil vai ser restituído. Mas é restituído em valor ou em Lá em crédito? abril, na tua conta, na tua declaração de imposto de renda vai ser restituído. Agora o contrário também é verdadeiro. Eu vou fazendo exemplo, distribuições ao longo do ano, vamos por 49.999, não tive nenhuma retenção. Eu vou somar ao longo do ano, não deu 600 mil reais. Só que quando eu fizer a declaração de ajuste anual, vou ter que somar todos os meus demais rendimentos tributáveis, não tributáveis, aluguel, de aplicação financeira, e se ultrapassar, eu caio na regrinha de 10% também. Tá, então eu tenho que programar as minhas retiradas Juntamente abaixo... com os demais rendimentos que porventura você tenha ao longo daquele ano Tá, calendário. temos que avisar um cliente, David. Sim, vários, né? Estou falando com vários, porque assim, Não, mas aí a minha dúvida que eu ia perguntar, e desculpa, o objetivo aqui é já trocar de ideia, né? Então, né, podcast é isso. É 50 mil por mês, limite, tá, e é 10%. não. A retenção, sim. A retenção. São duas técnicas. Mas é porque assim, tu falou, a partir de 600 mil, começa uma gradativa de até 10%. É que são duas técnicas de cobrança, isso é importante deixar claro, como o Charles falou. A primeira técnica é a retenção na fonte, que significa que acontece muito com o salário. O funcionário acha que o salário dele é aquilo que cai na conta, não é. Tem um custo da empresa, o tributo que a empresa paga sobre o salário dele, e tem um custo que ele paga sobre o salário dele. Só que ele não pega o salário dele e vai lá e paga a guia. A empresa retém, passa só o líquido para ele. Né? Claro. Essa técnica da retenção vai existir referente aos dividendos quando você ultrapassar o limite de 50 mil no mês. Então, se eu sou sócio de 3 empresas e tiro 50 mil de cada uma, né, eu vou ter 10% de retenção em cada uma delas. É por CNPJ para CPF. Né? Essa é a primeira técnica. A segunda técnica, independentemente de ter ou não retenção, é a tributação sobre altas rendas. Esse é um conceito que essa lei trouxe, né, em novembro, como disse o Charles, para agora, para que seja tributado quem recebe mais de 600 mil por ano. E aí, 600 mil por ano entra, é a mais? a mais.
entram os dividendos, que hoje eram isentos até o ano passado, mas também entram os rendimentos que você já tributa, como os rendimentos de aplicação financeira, o aluguel, a atividade de produtor rural que é feita na pessoa física. Então você, embora não seja tributado na retenção por tirar menos de 50 mil por mês de dividendo, em média, você Calcula pode vir a outros. ser tributado. Isso, só que a alíquota ela é progressiva. Ela começa no zero, né, no 1%, e ela vai e chega até 10% se você auferir no ano rendimentos superiores a 1.200.000. Né? Então, isso é muito importante porque até então, desde a década de 90, 80, nós não tributávamos dividendo. Então, 100% dos planejamentos tributários no Brasil levavam em consideração a não tributação de dividendo. Quando os sócios sentavam numa mesa para decidir se distribui, se reinveste ou não investe, um dos critérios principais para a tomada da decisão de governança societária é a não tributação de dividendo. Então, como eu falei antes, houve uma ruptura de paradigma de uma lógica de tributação que o Brasil e poucos países tinham no mundo. E isso é importante também mencionar. Esse movimento da reforma tributária, ele não é um movimento de direito do governo, né? Não é um movimento político, ele é um movimento de Estado. Né? Então, isso começou lá na época do Michel Temer, tá? A proposta da tributação, da criação do IVA, né, que é um imposto de valor sobre o valor agregado, que vai substituir no âmbito estadual o ICMS, no âmbito municipal o ISS, no âmbito federal o IPI, PIS e COFINS. Vai né? substituir. Vai substituir. Então, esses tributos no âmbito federal eles vão se reunir e vai virar a CBS, Contribuição sobre Bem e Serviço. E no âmbito do estado, do município, vai virar o IBS, Imposto sobre Bem e Serviço. O município ainda vai receber a fatia dele, o estado a fatia dele, e a União é quem vai ser o grande arrecadador disso tudo. Mas então, assim, a distribuição hoje tributária no país gira em torno de 70% União, 20% Estado, 10% município, né? Isso se mantém? Essa reforma, ela vai concentrar mais dinheiro em Brasília? eu não sei te dizer os percentuais como vai ficar, mas a tentativa é de reunir realmente a arrecadação dentro do comitê gestor, que vai ser um super órgão, né, a cargo do governo federal, que vai ter por objetivo equilibrar essas distribuições. Em tese, o governo federal vai estar com a chave do cofre. Mas é aí que eu coloco, é uma decisão política, tu entende? Porque os políticos decidiram colocar na mão um comitê gestor que vai ser nomeado pelo presidente da República, provavelmente. Sim. Mas quando eu me refiro a ser uma política de Estado e não de governo, eu quero Entendi. dizer, porque sempre vai ter uma influência política, mesmo nos dias de hoje a gente tem isso, né, com concessões de regimes especiais para os estados, né, setores beneficiados. Então a política sempre influi a politicagem, vamos dizer assim, sempre influi na política tributária, né, que é uma política de Estado. O que eu quero dizer é que mudar o regime de tributação que nós temos hoje, ICMS, PIS, COFINS, ISS, para um imposto sobre valor agregado, sobre o IVA, é um modelo mundialmente utilizado. Né? Quem já teve a oportunidade de viajar para a Europa, até países aqui da América do Sul, como Uruguai, Chile e Argentina, conhece essa técnica, já viu isso, né, acontecer. Então isso já acontece em outros países. Já acontece há muitas décadas, inclusive. E qual que é o objetivo do IVA? É fazer com que o consumidor final perceba o quanto de incidência tributária de fato tem, porque se você chamar qualquer tributarista hoje aqui e perguntar qual que é a carga tributária efetiva dessa xícara, ele não vai te dizer a carga tributária efetiva, ele vai falar aproximadamente, porque é tão complexo o nosso sistema tributário que a gente não sabe de fato quanto tributo foi arrecadado até essa xícara chegar no consumidor final. No fim, essa simplificação ela é boa se houver uma revisão de gastos públicos e a gente tentar uma redução, porque pode acontecer também. Exato. Quando você olha a origem do projeto de lei, qual que é o espírito? Porque a reforma tributária que está sendo implementada nessa lei aqui, ela foi criada dentro da Fundação Getúlio Vargas. Então ali houve um grupo de estudiosos, juristas, contadores, enfim, né, que formaram o arcabouço legislativo que tramitou, e aí onde entrou a questão da política no Congresso Nacional para atender e ajustar interesses, né, e nos trouxe até aqui. Então a ideia... No fim não é sobre quanto se cobra, mas como se cobra. Exato, porque a forma como se cobra inviabiliza um conhecimento pleno sobre a tributação. Não que a gente vai chegar num estado da arte que a gente vai saber a vírgula, mas pelo menos mais claro do que não é hoje. Não que nem o Paraguai, que é 10% tudo, assim. Né? Exato, então o ideal é que o mundo caminhe, o Brasil caminhe para seguir esses modelos internacionais, até porque o Brasil, ele assinou tratados internacionais, ele quer entrar na OCDE e ele precisa cumprir essas promessas que ele fez de ter mais clareza na tributação. Tu me deu um insight aqui que eu acho que é legal trazer, porque talvez a audiência pense assim também. Vamos lá.
quando a gente fala reforma tributária, assusta, a gente fica incomodado, principalmente por quê? Porque a primeira questão é, vai aumentar a carga tributária, né? Vai aumentar a carga tributária, vai custar mais, por quê? Porque hoje a gente tem um governo, e eu posso falar, é um governo descontrolado, que está gastando bastante, enfim, né? Casos de corrupção, enfim, INSS, essas porra toda aí que a gente vê no noticiário político que influencia a nossa percepção e aí fica como algo negativo. Porra, reforma tributária, coisa ruim. Mas no fim, se a gente olhar de maneira macro, e o grande objetivo, entendendo que se fosse um governo austero, um governo né, que buscasse economizar, que buscasse reduzir os gastos públicos e tal, no fim estaria contribuindo para a atividade empreendedora, não necessariamente prejudicando. Ou não? Eu entendo dessa forma, que passado esses anos de implementação, que a reforma tributária vai demorar até 2033 para ser implementada. Parecia longe, já é perto, né? Mas ela vai ficar mais clara. Você vai tomar crédito, vai pagar o crédito como o David passou. O próprio contribuinte vai saber quanto que ele está pagando o serviço. Ah, foi R$100, tem mais 25, então deu 125. 25 é o imposto né, que eu estou pagando sobre esse serviço que eu acabei contratando. Então ela vai ficar mais clara. Se o governo conseguir fazer um governo bacana, a arrecadação vai, sei lá, 50% a mais do que é hoje. Porque não vai mais ter sonegação. E, cara, assim, vamos lá, no fim, é importante para nós, é importante deixar claro, tá? E aí isso é uma realidade pessoal mesmo, assim, que pagar imposto é uma coisa importante, você precisa pagar o imposto, ponto. Sonegar não é uma opção. Não, é importante, né? E é importante que o teu concorrente também pague, né? Porque hoje existe a concorrência desleal. Você e aí vende vai acabar igual. Tem várias empresas que a gente olha aqui na nossa cidade que estão em pé e nunca pagam em seus impostos, Sim. né? E acaba prejudicando os outros que vão lá e são corretos. adimplentes, que pagam certinho. Então, isso eu acho que vai eu equilibrar. Eu sou um defensor, sabe, da quem vai ganhar, formalização. quem vai sair ganhando é aquele que tiver o melhor produto, melhor técnica, melhor qualidade, como deveria ser, pós-venda, né? prazo, entrega, né? Que é mais inovador. Esse eu acho que vai ter a vez. Uma coisa importante para complementar a fala do Charles é que, assim, nós precisamos do tributo para viabilizar tudo o que nós vivemos aqui, estradas, escolas públicas. Essa é a maior briga, na verdade. Segurança, né? Nós somos um estado diferenciado no Brasil, a gente sabe disso. Nós temos segurança pública muito forte, uma polícia muito séria. E, sim, nós precisamos cada vez mais de investimento, a tecnologia, tal, etc. O ponto é, esse dinheiro que a gente arrecada, que o governo arrecada, ele é um dinheiro hoje que ele não é equilibrado. Por quê? Porque hoje são poucos os que pagam. Existe uma grande fatia que infelizmente sonega. E há uma cultura da sonegação. E não sou eu aqui o palatino da arrecadação tributária, não advogo para o fisco, muito pelo contrário, advogo para os contribuintes. Mas o que a gente precisa encontrar que é uma racionalidade e um equilíbrio para a gente atingir o que a gente chama de justiça tributária. Existem teoricamente, princípios como o da capacidade contributiva, que fala que a tributação tem que se dar dentro da capacidade que aquela pessoa ou daquela empresa tem de arrecadar tributo. Né? Justo. Então, a geração de riqueza é que tem que ser objeto da tributação. E existem muitos modelos, mundo afora, que tributam mais o patrimônio do que o consumo, outros mais a herança do que a renda, né? E o Brasil ele tem uma realidade muito peculiar, né? Nós que fazemos curso Espanha, né, ou América do Sul, enfim, outros países, Charles, muitos Estados Unidos, a gente vê que a realidade do Brasil de retorno, investimento e a forma como o dinheiro circula aqui é diferente. Então nós precisamos realmente do modelo ajustado. Não dá para copiar o modelo lá de fora e trazer, né? O que vai acontecer aqui, e eu acho que esse é um ponto importante da nossa conversa, trazer essa noção, porque a gente quando está conversando numa roda de amigos, né, sente que as pessoas elas querem continuar praticando os mesmos atos que ela vem praticando há década e acha que isso vai funcionar para reduzir a tributação dela, seja por meio lícito ou ilícito. Então, o governo federal, através de cruzamento de dados com o que ele pega de banco, ou a chave, o Pix, né, uma ferramenta extraordinária, mas outras fontes de pagamento, cartão de crédito, como o Charles mencionou ontem, eles já têm a informação. Sim. Né? E são coisas simples, triviais. Se você ganha 10 mil, você não pode gastar 12 mil de cartão de crédito. E tem gente que porque os outros 2 mil eu pago com dinheiro frio que eu não declaro. A Receita Federal já tem essas informações. A nossa Receita Federal, o nosso fisco é um dos melhores do mundo. Nós temos amigos, eu fiz pós-graduações com fiscais aqui em Santa Catarina, investe pesado. O melhor curso de pós-graduação aqui de Santa Catarina é composto, 50% das vagas, todo ano, basicamente é dedicada ao fisco catarinense. Então, onde o advogado tributarista de ponta está estudando, o fiscal do CMS também está. E isso é uma realidade, eles não são bobos.
Não são inocentes, sabe? Assim, eles são muito espertos, são muito inteligentes. E tem que ser mesmo, porque a gente paga o salário deles. Então, que sejam, concorda? Agora, nós não podemos ser inocentes e achar que eu vou receber um Pix, o dinheiro vai cair na minha conta, né? Eu sou prestador de serviço, então eu recebo vários Pix, não emito notas fiscais relacionadas àquele Pix que cai na minha conta e eu vou achar que o Estado vai fazer de conta que não vai ver. Não é. Por que isso não acontece hoje? Porque não existe braço para fiscalizar todo mundo. David, o que eu Mas acho com o também... avanço da tecnologia... Mas o que eu acho também é que existe uma informalidade formal, né? Então, o que é? Manicure, aquela que vende porta a porta, o pedreiro, o cara que faz um serviço. Então, o governo, a Receita Federal, sabe dessas pessoas. Não vai fazer um CSI aqui das informações. Então, existe um cruzamento de informações. Agora, você é um empresário, tem um certo CNPJ, passa na tua empresa mais do que você fatura, passa na tua conta pessoa física também. Pô, é indícios de omissão de receita. Então, atrás destes contribuintes, que é o perfil que a Receita Federal vai cruzar. Eu sempre ouvi falar que eles vêm de cima para baixo, né? O maior para o menor, né? E que não tem braço para chegar lá embaixo. Aí vira o ano, volta pro maior, né? É aquele lance, né? Mas o que a gente precisa lembrar, João, é que agora, eu imagino que com o advento da tecnologia e da inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, obviamente que essas coisas vão... Eles já deram um passo à frente. Já mudou a IA, já é generativa a versão tal. Por que eu vou te falar? Mesmo que eles avancem, ainda assim eu preciso fazer a cobrança. Para fazer a cobrança, depois tem a parte do processo administrativo com os autos de infração, tem que ter fiscal para julgar, então ainda tem que ter uma estrutura ampla. O que eles fizeram? Eles deram uma pivotada na lógica da fiscalização. Eles transferiram para o contribuinte a fiscalização do outro contribuinte. E é isso uma das grandes novidades da reforma tributária sobre o consumo. Ele vai chegar para a empresa, porque assim, se a gente for olhar a cadeia de distribuição, compras e vendas, nós temos sempre um player grande ali envolvido. Hoje em dia, né, com a globalização, etc. Então, com a expansão dos meios de entrega, né, tá aí várias empresas que entregam no dia seguinte na tua porta, né? Então, eu sempre vou ter um player grande no meio. E esse cara grande é fiscalizado. Esse cara grande, para que ele tenha uma redução tributária, para que ele pague menos impostos, ele vai começar a exigir de todos da cadeia que se relacionam com ele, nota fiscal. Coisa que hoje em dia tem muita empresa que ainda, eventualmente, eu vou dar um exemplo, né? Hipoteticamente falando, restaurante que compra o hortifruti, o tomate, o alface e tal, ele pega lá do produtor rural do bairro, né? Da área mais afastada, ele não pede nota fiscal de produtor rural, porque ele também o próprio restaurante é do Simples, do lucro presumido, ele não toma créditos, ele não tem benefícios por exigir nota. A reforma tributária trouxe a não cumulatividade plena. Então, a partir de agora, mesmo quem é do lucro presumido, e algumas situações até do simples, por opção, né, o contribuinte pode optar, vai trabalhar na lógica de débito e crédito. Aquilo que você comprar e pagar de tributo em cima daquela compra, vira crédito para você reduzir com o teu tributo de pagamento da saída. Então, hoje o crédito, ele é dado assim. O teu fornecedor emitiu uma nota para você. Você recebe aquela nota, independentemente de ter pago a mercadoria ou de ter sido pago o tributo pelo teu fornecedor. Você pega aquela nota e você lança o crédito na tua conta gráfica. E você já toma o crédito para as operações. A partir da vigência da reforma tributária, que começa valendo, né? Esse ano antes da equação, né? A partir de 2027, para que eu que comprei tenha direito a usar aquele crédito, o tributo dessa nota que eu recebi já tem que estar pago, senão eu não vou poder usar. E isso, como o Charles falou, é que vai dar o grande impacto de fluxo de caixa nas grandes empresas. E grande empresa não dorme no ponto. Acho que o diferencial é assim, ó, porque para elas empresa... vão passar a exigir nota de todo mundo. Não a nota. E aí é uma cascata. Mas a nota já vinha, mas vamos supor, você prestou serviço para uma empresa, não pagou seu imposto na data, mas vai pagar em algum momento. Ela tomou crédito, fez suas apurações, tudo certo. O imposto, na verdade, é o caixa. Agora, se eu não pagar... E o fisco tem que te cobrar. Esse é o trabalho do fisco. Se o que eu não mudou pagar... agora, não pagar pouco importa. Eu tomei meu crédito, você vai ter que, né, responder ao fisco a um processo, uma auto de infração, uma notificação do fisco. O que mudou agora é, além de emitir a nota, eu só vou me creditar do imposto se você pagar. Aí duas formas. Eu vou exigir, por garantia, o split. Quando eu depositar no banco, eu quero que o banco já retenha e pague o imposto, para não deixar para você ter essa escolha de pagar ou não. Porque se tu não pagar, eu não me acredito. Então quem não fizer split não fornece mais pro grande. Em tese, a tendência vai ser essa. E aí é uma cascata, porque o grande vai pro médio, o médio vai pro pequeno, o pequeno vai pro micro. É isso que vai acontecer. Então, não vai acabar a sonegação, todo mundo vai ter que pagar seus impostos.
Eu acho que além do fluxo de caixa, saber fazer uma precificação correta do seu serviço, do seu produto, saber qual é o teu custo, no né? fim, quem o paga é o efetivo teu custo. cliente, né, cara? Sempre vai ser, essa né? mentalidade que a gente tem que construir, no caso, digamos assim, né? Por isso, João, que a gente entende, né, conversando aqui nos bastidores, que o principal efeito para a economia nos próximos anos vai ser um efeito inflacionário. Né? Nós entendemos que o carro que hoje você compra por 100 mil não vai mais custar 100 mil no ano que vem, né? Claro, considerando todas as atualizações e correções monetárias, mas vai ter um efeito inflacionário, porque em alguns segmentos você vai ter que acomodar o ajuste do preço. Eu vou dar um exemplo prático, muito comum aqui na nossa região. Uma empresa têxtil, ela contrata uma empresa de transportes para transportar as mercadorias que ela produz. Né? E isso é uma realidade, isso é fato, está noticiado. Hoje em dia, como é que a empresa ela contrata? Ela vai lá e procura, claro, um bom prestador de serviço, mas o menor preço possível. E às vezes o transportador, para conseguir se manter no mercado, que às vezes é muito prostituído com sonegação, ele também começa a sonegar. Mas para a empresa que contrata o serviço, para a empresa têxtil que contrata o serviço, não faz diferença, porque ele está recebendo a nota. Só que o transportador não está pagando, então o fisco tem que ir lá e tem que cobrar, entrar com a execução fiscal, ele entra com... manda para o Ministério Público entrar, porque é crime declarar e não pagar hoje, é considerado já, né, há alguns anos já é considerado crime declarar e não pagar o tributo, entra com ação penal contra os sócios, enfim, né? Mas a empresa têxtil, ela continua apropriando aquele crédito. O que começou a acontecer, principalmente no último ano? O estado aqui de Santa Catarina, a Secretaria da Fazenda, começou a mandar uma cartinha para a empresa têxtil que toma o serviço e começou a falar o seguinte, ó, aquele fornecedor XYZ lá, a transportadora, que você está contratando, pode continuar contratando. Só que o crédito de CMS que você está tomando dele, você vai ter que estornar. Você não pode mais se apropriar. O que aconteceu? Automaticamente a empresa têxtil trocou de fornecedor. Porque o crédito que vem na nota faz parte da negociação, faz parte do custo, que faz parte do preço. Faz parte da negociação. Exato. Então, só que a empresa que é do lucro real, ou que está submetida à não cumulatividade, seja do PIS e COFINS ou da ICMS, ela já é habituada para isso, ela tem um time formado para isso. E ela tem consultores, ela tem fôlego para pagar um escritório como o do Charles ou como o meu, para dar consultoria mensal, recorrente e tal. Agora, o empreendedor que está começando, que é do Simples Nacional, que está desenvolvendo a atividade dele, esse é que tem que buscar o conhecimento, porque a mesma regra que vale hoje lá e que vai ser alterada, vai passar a valer também no pequeno empreendedor. E esse é o desafio. E não é trabalho do advogado, da contabilidade recorrente, sentar com o empresário, né, esse da atividade do dia a dia, e pensar, porque ele vai ter que pivotar, às vezes, o modelo de negócio deles. Então, o trabalho ordinário, ele não remunera isso, nem para o empresário, nem para o consultor. Então, o que é o momento agora para quem é empreendedor e tem essa dificuldade, não tem esse conhecimento tributário avançado, que também é uma exceção, né, para quem tem, né, muito, muito grande, é buscar parceiros que ele confie e que vão estar ali amanhã e no ano que vem e no próximo ano para dar ajuda, porque assim, se você abrir um Instagram e YouTube, vai ter muito milagreiro aí vendendo soluções extraordinárias, né? A gente fica abismado às vezes com o que a gente vê. O que precisa assim feito, aí aquela primeira pergunta sua, Felipe, vou buscar um conhecimento, vou tentar entender do que está acontecendo, o que está falando, vou fazer simulações, depois daquele dia, daquele expediente puxado, de venda, de briga, de preço, de demissão de funcionário, de tomada de esporro de cliente porque não foi entregue a mercadoria, porque perdeu o prazo, ainda assim é sentar e começar a planilhar as coisas, começar a pensar como vai funcionar a operação. Porque as empresas grandes já estão fazendo, nós estamos fazendo isso já desde o outro ano. Eu acho que o grande diferencial vai ser, falando talvez assim mais claro, a pequena e média empresa, aquela, né, o MEI, aquela optante pelo Simples Nacional, ela pode ou não optar pela reforma tributária, ou seja, pelo pagamento do IBS, CBS por fora, ou continuar por dentro. O que é o diferencial? Se ela manter a opção dela agora normal, pelo Simples Nacional, ela não transfere o crédito na sua totalidade para o cliente dela. E quando ela optar pelo IBS-CBS, ela transfere, só que automaticamente ela vai fazer débito e crédito. Então ela tem que... A mudança dela antigamente, como você falou, eu faturei, vezes minha alíquota do Simples, que é X%, fácil. Agora eu posso ser do Simples, optar pelo IBS-CBS por fora, e eu vou ter que ver de quem eu tomei crédito, quem eu comprei, mesmo sendo Simples, eu vou querer que alguém que eu comprei me transfira crédito para eu poder transferir crédito. Imagina que eu sou do Simples e presto serviço para uma empresa grande. Ela vai querer o crédito, então. E aí, se o teu produto chega lá com R$100, o do concorrente chega com 110, mas ele me dá 28% de crédito, o do 110 é muito mais barato.
Então, essas empresas, micro e pequenas empresas do Simples Nacional, elas têm que fazer várias simulações, entender quem é o fornecedor dela, quem são os clientes, basicamente ou assim vai mudança. forçar uma formalização, né? Um Não, planejamento. um estudo. Antigamente, abrir a empresa, é a guia, bota o meu custo 10%. Não, agora vai ser diferente. Eu entendo também que essas empresas têm que sair daquele Excel doméstico e ter um sistema de gestão. Tem que ter um software ali para poder Empresas de parametrizar, tecnologia, oportunidade na mesa. para poder parametrizar. E ainda, né? Porque durante o ano eu posso fazer duas opções. Então, o meu fornecedor, que era um modelo, no metade do ano ele pode virar outro. Então, eu tenho que ter um sistema acompanhando isso, né? De forma periódica e permanente. Para quem compra, né? É o compliance, a conformidade tributária de quem compra. Porque se o meu fornecedor muda de regime no meio do ano, isso vai ser possível, eu não vou mais tomar aquele crédito. Aí você imagina isso num volume, num supermercado, por exemplo, que tem 2 mil produtos diferentes cadastrados. Aí eu, 3 mil 30 mil fornecedores, 3 mil fornecedores. E aí? e como é que faz? Tem que ter uma gestão sobre todos essa cadeia produtiva, né? Essa cadeia tem que ter uma gestão Ou ativa. fica louco, né? As duas Não, opções. ou possivelmente não vai saber quanto está ganhando ou quanto está perdendo. Tá deixando dinheiro na mesa. Mas sabe que o que vai rolar, cara, com certeza, que assim, vocês estão falando, eu tô pensando, vai ter um software, tá ligado? Porque assim, hoje tu tem fornecedor, por exemplo, o mercado tem 3 mil fornecedores. Esse fornecedor, ele tem um CNPJ, ele tá cadastrado no sistema como fornecedor, né? E tu tens ali um controle nem todo mundo, né? Mas os mercados grandes devem ter ali o controle do que recebeu desse Sim, fornecedor, com certeza. estoque, etc e tal. E a informação, se esse cara é optante pela CBS e tal, é uma informação pública, vai estar num Sim. sistema onde que puxa Sim, o de CNPJ do consulta, cara, sim. vai estar lá na consulta. Então eu quero acreditar que um software, um RP robusto, inclusive as empresas de RP já devem estar pensando nisso, vai ter uma espécie de IA que vai fazer essa análise e vai dar o extrato. Isso. Sim, até porque o fisco Estás investindo em algo disso, Charles? ainda não, mas foi aprovado semana passada. Vamos investir? Vamos achar alguém para fazer essa parada? Deve ter, cara. Foi aprovado na semana passada a plataforma, né? Vou ligar pro Márcio da WK. Dizer, Márcio, vem cá. Que deve ter como fazer essa parada. Tipo, uma IA que olha isso tudo, tá ligado? João, Mas os sistemas todos eles vão ter que fazer isso, porque a apuração já vai vir. Foi aprovada agora a plataforma do próprio IBS CBS. Então, o que mudou? Antigamente eu dizia para a Receita Federal quanto que eu faturei, quanto que tinha devoluções, qual era a minha base tributável, quanto que eu tive de crédito. Agora mudou. Eu vou ter uma apuração assistida. A Receita já me diz, ó, tu faturou tanto, tomaste tanto de crédito desses teus fornecedores, né? E tu, mas esse aqui não pagou, então não tem crédito, né? Esse aqui é teu imposto, tais de acordo, ok, não tais, aí você vai fazer como se fosse uma defesa administrativa dizendo, ó, tem mais esse crédito, não tem, mas a Receita já vai saber tudo, ela vai monitorar em tempo real. Aquela história de eu dizer pro time. leão o que eu devo, então vai acabar. Vai É mudar igual, pouco. muito parecida a tua declaração de imposto de renda pré-preenchida, que já vem as despesas que você teve Então, médicas, um contador que ganhava odontológicas. dinheiro com imposto de renda também vai deixar de ganhar. Tem que ter a estratégia do imposto de renda aí, né? É. Não a digitação. O âmbito da consulta, os cenários vão mudar. Então você imagina uma empresa grande que tenha lá um departamento, 10 pessoas no departamento fiscal. Hoje o principal trabalho delas é ficar lançando nota, ficar alimentando crédito, o né? fisco. No futuro, o trabalho dela vai ser muito mais de auditoria, de conferir se as informações já estão pré-estabelecidas no super sistema da Receita e vai funcionar ou não vai, né? Mas Legal. olha que interessante, a gente está falando aqui de uma empresa de serviço, né, de venda de mercadoria, de uma indústria e tal. Só que não são só esses empreendedores, esses empresários que vão ser afetados. A reforma tributária sobre o consumo vai afetar também aquele investidor, aquele empresário que recebeu o dinheiro e que agora quer consolidar o patrimônio dele. Quer investir, quer comprar um imóvel, quer construir, né, como o patrocinador de vocês aqui, que quer gerar aluguel ou que quer incorporar, fazer uma parceria com uma empreiteira, que é o know-how de atuação, né, nos principais do Charles, a incorporação imobiliária. Inclusive eu mandei o convite do evento pra um cara hoje que falou bem de vocês dois. Eu falei, tem certeza? Não, o Osni. Opa. E aí o que acontece, João? Hoje, por exemplo, quem aluga um apartamento, né? Que tributo ele recolhe? Se for pessoa física, ele recolhe um imposto de renda sobre aquilo ali. E é isso que ele recolhe, né? Se for uma empresa de lucro presumido, uma administradora de bens, as famosas holdings aí que a gente, né, o mercado falar, o que ela vai pagar? Ela vai pagar PIS/COFINS, imposto de renda, CSLL. É isso que ela paga. Ela não paga o ISS, que é o Imposto sobre Serviço do município, nem o ICMS, que é o Imposto sobre de Circulação de Mercadoria do Estado. Mas com a reforma tributária, essa carga fiscal
da unificação do imposto do IVA, né, vai ser repassado para quem realmente faz a alocação ou a compra e venda de imóveis. Claro, existir um regime especial com redução de base de cálculo, alíquota, etc. Só que a carga tributária, esse ônus, esse 28% aí que é a alíquota que se estima, vai ser trabalhado em cima disso. Então, para esse pessoal também vai ser afetado. E por que que isso está acontecendo? Isso é importante porque quando Vai eu falei... voltar a circulação de dinheiro. quando eu falei da ruptura de paradigma da reforma, é isso. O que que ela falou? A Receita Federal ela não vai mais querer saber se o que você faz é serviço ou é mercadoria. Porque os advogados gastamos uma floresta amazônica ao longo dos últimos 50 anos, com teses, livros e tal, para saber se um software tem que ser tributado pelo município porque é serviço, ou se é uma mercadoria e precisa ser tributado pelo ICMS do Estado. Então são bases de tributação totalmente diferentes. Isso acabou. Acabou. Aí é onde começa aquela tua pergunta da simplificação. O que acontece? Eu não quero mais saber se é móvel, imóvel, tangível, intangível, né? Só Se é quero bem cobrar. material, imaterial, se é um direito. Tudo vai ser base tributável e tudo vai ter direito a crédito. Tendo um Essa vai ser fornecimento, e tendo um consumo de algo, direito de imagem, royalty, que não sofriam incidência do ICMS, do IPI, né? Do Vai estar ISS, dentro da IBS. vai entrar dentro da CBS. vai entrar dentro do IVA, né, da IBS e da CBS. O que é IVA? IVA é a junção do IBS e da CBS. O modelo brasileiro chama IVA dual. Porque o IVA é Imposto sobre Valor Agregado. É a técnica da arrecadação Com na cascata. duas... Com três, na verdade, né? Com dois impostos, que é o IBS estadual e o IBS municipal, e a CBS, que é a contribuição da União. Por que tem diferença de contribuição para imposto? Porque a contribuição por estirpe, ela tem uma característica de não ter a divisão da receita arrecadada, fica para a União. E a IBS, o imposto, ele é dividido. Hoje é assim, por exemplo, o ICMS, que é arrecadado pelo Estado, parte da receita vai para o município. Né? Então, e essa é a característica. Inclusive, se pegar os gráficos, teve uma queda nos impostos e um aumento nas contribuições para centralizar a receita. Exatamente. Mas continuando um pouquinho então de mudanças, né? No caso da construção civil, alocação, né? Que é muito comum aí, tem pessoas que guardam dinheiro em poupança, aplicação, mas tem uma velha guarda que tem imóveis locados. Hoje faz na pessoa física, tabela progressiva do imposto de renda. Se ele atingir acima de 3 imóveis, acima de 20 mil reais por mês, 240 mil reais por ano, ele também vai ser um contribuinte da CBS. Então, além dos 27,5% que ele está podendo pagar, ele vai pagar mais, possivelmente 8,4%. Então, vai ter talvez uma majoração de valores. Ou ele vai para uma pessoa jurídica. Só que a pessoa jurídica também, que pagava os impostos que o David trouxe, PIS, COFINS e contribuição 11,33%, vai pagar seus 14%, 15%. Então, tudo aumentou. Vai ter que ter uma adequação no caso de aluguéis. A pessoa que constrói, ela construiu uma casinha e vendeu. Ela já fez 3 casas no ano, ela já é equiparada à pessoa jurídica. Então ela também vai ter que pagar o CBS. Não vai fazer só o ganho de capital, gastei X menos Y e vou fazer base tributável. Sim. Então ela também vai ter que ter adequações. Então a reforma foi bem ampla em vários setores, assim. É bastante. muito claro o tanto que vai recolher, né, cara? E a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Isso nós estamos falando assim de assuntos que são amplamente divulgados em um certo círculo, né? Só que existem outras mudanças tributárias que não são tão divulgadas, porque são um pouco mais técnicas, né? Então, por exemplo, agora na virada do ano, as empresas do lucro, que são do lucro presumido, teve um aumento na base de cálculo dela, de 10%. Então, isso não é tão difundido, né? Quem vai saber isso aí é a empresa que está no lucro presumido, propriamente dito, que tem um faturamento acima de 5 milhões, né? Que tem uma estrutura, um fiscal. Exato. Então, não chega na conversa de boteco, na roda de churrasco, essa informação, porque ela é muito, muito, muito específica, né? O que chega de forma mais generalizada é a reforma sobre o consumo, a tributação de dividendo. Normalmente chega na conversa de boteco quando o empresário está ganhando dinheiro, né? Quando ele está pagando mais, ele não conta. Quando ele recebeu uma notificação, ele não conta. Quando ele recebeu uma intimação de um órgão ambiental, ninguém ventila isso, né? Então, essas informações. E outra mudança que teve semana passada, que foi também agora na legislação, é a mudança da ITCMD. O Imposto de Transição Causa Mortes e Doação. Também foi modificado. O que a gente tinha hoje? Cada estado tinha suas alíquotas e suas bases de cálculo. Então tinha estado que cobrava 2% sobre uma alíquota, sobre uma base X, e tinha estados que cobrava 8%. Padronizou. Todo estado vai ter que cobrar de 1% a 8% sobre o valor avaliado de todo o patrimônio. Então o teu patrimônio está no teu IR por 1 milhão de reais, mas vale 15, vai pagar sobre 15. E isso vai dar uma arrecadação gigante.
também mudou e também está para entrar em vigor. Quando você doava cotas de uma empresa, por exemplo, né? Um planejamento típico, né? O empresário. Olha como essa reforma dos últimos 6 meses afetou o patrimônio do empresário. Porque ele está sendo tributado onde ele gera riqueza, que é na atividade empresarial dele, aqui nós vamos ter o IVA. Então aqui vai ter um aumento de carga tributária. Quando ele retirava o dinheiro, quando ele retira o dinheiro da empresa, que é o dividendo, antes ele não era tributado. Agora tem a possibilidade de tributar na retirada acima de 50 mil, como a gente falou antes, e no ajuste anual acima de 600 mil. Já tem uma segunda tributação diferenciada, que não existia. E agora, quando ele quer doar alguns bens para um herdeiro, para um filho, quem quer que seja, ou que ele venha a falecer, também vai aumentar a tributação. Então, vejam como o ciclo da riqueza, da geração de riqueza, está sendo duramente afetado pela tributação no Brasil. O que se a gente fazia e faz ainda, e ainda vai ser interessante fazer, tá? É que não vai mais ser tão econômico quanto antes, mas ainda vai ser importante porque esses planejamentos sucessórios, familiares, eles têm algumas outras frentes que não é só a economia tributária. Tem primeiro a destinação da sucessão, né? Aquilo que o patriarca ou a matriarca destinam aos herdeiros, essas regras de distribuição, de proteção da família, e também a questão da governança dos negócios, né? Das regras de convivência e continuidade, perenidade dos negócios. O fato é que quando você colocava o patrimônio do empresário numa holding, né, e aí se entenda, administrador de bens, enfim, os outros apelidos, etc., que existem, você doava as cotas, você doava pelo valor, às vezes pelo valor do patrimônio líquido, né, que é o resultado patrimonial do balanço. Então, se a empresa tinha muitos bens, mas tinha muita dívida, a base de cálculo do tributo era mais baixa. Hoje em dia, e alguns estados, inclusive, não cobravam nem com base no patrimônio líquido. Cobrava com base Capital social. no valor do capital social, quando a empresa foi inaugurada, ou de acordo com o valor que subiu, que era muito baixo. Agora, a empresa vai ser obrigada, o doador vai ser obrigado a pegar o patrimônio líquido, pegar os bens do ativo, trazer a valor de mercado. Veja, valor de mercado. Defina. Mas quem define? Então, aí Tem uma tabela, o Estado já está criando uma tabela FIP dos imóveis, de tudo. o Estado não é bobo. Lembra o que eu falei? Ele já sabe, ele já tem quanto é que custa o apartamento na Alameda. Não, Ele já tem uma ideia. mas Não, imagina aí, isso. com base em inteligência, sim. Mas imagina tudo isso no ano 2026, onde a gente tem um excesso de feriados prolongados, temos Copa do Mundo, eleições em várias esferas, taxa de juros a 15% de Selic, onde você precisa de recursos para a tua operação caríssimo. Ferrou. É um ano de muitos desafios. Ou o empresário senta e se planeja, né, com base em informações, fornecedores, prestadores, ou ele não vai sobreviver. E vou Vai dizer, ser um ano difícil. não é porque nós não puxando a sardinha para brasa, mas vai faltar mão de obra qualificada para ajudar a tomada de decisão e ajudar o planejamento, porque são muitas empresas, muitos negócios e poucos profissionais que realmente são capacitados para auxiliar. De fato, né, Charles? Então é se capacitar e contratar bem. Contratar bem. Ter bom, na verdade, eu digo melhor, ter bons parceiros. Isso. Porque, veja, o que a gente fala aqui, ou o que a gente fala na empresa hoje, nós temos que sustentar por 5, 6, 7, 8, 10 anos. Aham. E outra, não é porque a realidade hoje é X que ela vai se manter X pelos próximos anos. Inclusive, porque entra um outro fator aqui que afeta muito a minha atividade, que é a insegurança jurídica que o Brasil vive. Então, hoje nós temos lá uma lei que fala que o contribuinte deve ter determinado comportamento. Vem a Receita Federal e faz um pronunciamento dizendo que o comportamento tem que ser aquilo mais 10. Né? Aí o contribuinte judicializa a discussão. E aí o juiz de primeira instância entende de um jeito, o tribunal entende de outro, vai para o Supremo sofre lobby da Procuradoria da Fazenda, pressionado pelo ministro da Fazenda, e quando dá o direito do contribuinte recolher a interpretação dele, né, e não recolher aquele mais 10, ele fala, não, então vale daqui para frente, que você pagou ao longo desses 5 anos de processo aqui, eu não vou te devolver. Então, nós também vivemos esse sacrilégio, né, e somos reféns de uma insegurança jurídica. Porque, bom, todos sabem, as notícias estão aí para quem quiser acompanhar, que nós temos um Supremo Tribunal que está passando por grandes mazelas, né? Grandes mazelas, e isso se reflete, inclusive, do aspecto técnico. Porque, veja, influenciar politicamente uma decisão em prol de determinado político, candidato, tal, é uma coisa. Agora, quando você toma decisões e você subverte as lógicas, porque o direito e a contabilidade são ciências como qualquer outra, como a física, ela tem princípios, tem regras próprias, e quando eu começo a subverter essas regras para chegar a um determinado interesse, eu praticamente eu acabo com as estruturas, com as bases, né, com as lógicas
O que que é receita? O que que é lucro? São conceitos, assim, que vêm desde lá do Smith, lá, né? Então eu não posso chamar de lucro hoje uma coisa que não é lucro, né? E às vezes Sim. a Receita Federal acaba fazendo isso, um Tribunal Superior acaba fazendo isso e a gente sofre, porque nós pautamos a orientação, o contribuinte toma a decisão de acordo com o que é a norma técnica, né? E aí Não, vem... e com base na tua fala, assim, surgirão ainda uma série de jurisprudências, processos, questionamentos que Mandado podem... de segurança, direito adquirido, de vários. Imagina empresas, aí a gente atende clientes de fora, a Taiwan, China. Aí eu vou dizer para ele, agora mudou tudo. O investimento que você fez aqui em Santa Catarina, por causa Imagina. do porto, por causa de um benefício, de um TTD que porventura tinha, acabou, não vai mais ter. Como é que fica? A gente fala nos bastidores aqui que a gente tá jogando basquete, dá o segundo tempo, quando a gente pega a bola, pênalti, com pênalti. Não, agora é futebol. Assim é o Brasil. Tu tá fazendo tudo certo, não era basquete, agora era, mas agora virou futebol. Não te avisaram, não te, mas então pênalti. Mas aí Então, tem direito assim, adquirido, então vai ter uma briga grande. Mas eu acho. É por isso que eu acho que essa questão, por exemplo, dos dividendos, em especial, eu acho que não perdura, na minha opinião, puramente política. Eu não estou falando de uma opinião técnica, né? Talvez eu esteja completamente equivocado e o que eu estou falando aqui é uma asneira. Mas quando a gente olha para o espectro político da questão, Mas olha como porque está mexendo com muita gente. Mas grande. olha como eles colocaram essa situação. A tabela do imposto de renda para pessoa física, para os nossos colaboradores, ela está defasada há 12, 14 anos. O que eles colocaram? Para a gente atualizar essa tabela, que nós não fizemos durante vários Tem que governos, atualizar. nós temos que cobrar do teu patrão um pouquinho. Então, como é que eles vão conseguir, se esse governo aqui é um governo de esquerda, que quer favorecer essa classe, ele colocou na cabeça, na mente das pessoas que, para você pagar menos X reais Eu aqui, tenho que cobrar mais eu aqui. tenho que cobrar mais aqui. Então, assim, o governo fica numa Mas situação, é que eu acho que né? mexeu no bolso de muita gente grande. E aí, cara, isso é um problema. Mas enfim, né? É apenas uma percepção política que pode estar completamente equivocada. João, gente grande que tem capital sempre tem soluções tributárias, sempre tem bons consultores para evitar a tributação. Mundo domicílio. Então, o que acontece... tem muita gente saindo, né? Levando Mas tem dinheiro pra fora. planejamento societário também. Também, o ponto é assim, ó, a camada que... Tem muita gente abrindo conta no Paraguai. A camada que está sendo afetada é a classe média. A classe média, média, alta, né? Quem arrecada no ano, né? Quem tem rendimentos no ano acima de 600 mil é que foi afetado duramente com essa situação. E eles chamaram isso de tributação de dividendo porque é onde é mais fácil pegar. Porque ele poderia simplesmente chegar e falar o seguinte, olha, a partir de agora quem tem mais 600 mil de arrecadação por ano de rendimento, eu estou sobretaxando 10%. E não precisava tributar o dividendo. É que eles acharam uma forma, criativos como são, de pegar na fonte. De antecipar a entrada do recurso. Porque, no geral, como a gente falou, né, acho que a opinião unânime nossa é de que a reforma tributária não é uma coisa ruim quando você olha os desígnios dela, para onde ela quer nos levar. O conceito dela, né? O problema é que ela está sendo formatada numa forma que primeiro o governo recebe, primeiro ele retém, ele vai lá e quebra. Mas eu acho que é aquela coisa, tipo assim, tu dá aquela tenteada, eles fizeram acontecer e agora vai espernear e aí vai equalizar. Entendeu? Porque o jogo político é isso, né? Ô, João, existem pessoas, a gente, assim, toma uns sustos, ouve de clientes, mas o meu outro contador, meu outro advogado, ou meu filho faz faculdade em tal instituição, e o professor dele falou que não é para se preocupar, que essa reforma tributária não vai dar certo, isso não vai acontecer. João, isso é uma realidade, já está funcionando. Não, claro. Mas enquanto nós temos pessoas acreditando que não vai acontecer, não está acreditando tecnicamente, ele está na torcida. Não, e torcida sim, não total. tem- Não, eu concordo, a gente tem que lidar com os fatos e com a realidade. Tá posto, vamos se adaptar. Ponto. Simples assim. Mas quando eu digo assim, o que vai acontecer? Vai acontecer jurisprudências de questionamento de direito adquirido, que a gente tava falando aqui, que vai mudar. Vai acontecer do cara abrir um PJ que é dono, vai acontecer o cara que vai mudar. Daqui a pouco o cara que é classe média, média alta, que nem projetava a mudança de domicílio fiscal, ele vai abrir uma empresa no Paraguai, porque vai ter uma jogada hoje com a digitalização. Essas coisas vão acontecer, né? E aí talvez a manutenção disso tudo vá ruindo devagarinho, assim, né? Porque a mudança abrupta, foi uma mudança abrupta. Eu tava lá em Brasília, comentei contigo, eu tava lá em Brasília na Super Semana Econômica, quando tava acontecendo a aprovação. Cara, o governo empurrou goela abaixo, o governo pagou um alto custo político para aprovar isso, tinha um propósito, estava satisfazendo alguém, tinha uma necessidade política Imagina, ali. isso foi divulgado e aprovado em 60 dias.
Cara, não, agora eu tava tentando fazer uma analogia, eu queria trazer algum outro tema que aconteceu isso também e depois voltar atrás. Isso já, tô tentando lembrar de algo, mas não me veio nada à mente. Mas é rotineiro na política isso. Vai aí, volta, a vai, volta. tributação do Pix lá atrás, quando Isso. saiu o Pix, agora vai Aí, tributar tudo. empurra, Aí o governo veio, volta. só. Shopee, né? Agora tá chato, tô querendo retorno. Agora esse ano, Mas questão o Pix política. foi rápido, porque o Pix, não, a pressão foi grande. Isso. Então, tipo assim, vai equalizar. Como mudou o como que mudou, não vai mudar mais. Eu acho que o como, né? Como você cobra não mudou mais. A questão é a quantidade, é a retenção prévia, isso tudo talvez são questões que a gente, ao longo do processo, vai ter que atualizar. E aí, claro, tem que ter bons parceiros para poder conduzir isso tudo. Falei bobagem? Não, Essa é a visão que eu extrato. Já falando em parceiros, deixa a gente agradecer aos patrocinadores pra gente encerrar, até porque vocês têm horário também, né? Então vamos agradecer rapidão. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Arte Pro é uma comunicação visual, uma indústria posicionada na solução, né, da ativação visual do seu negócio, inclusive com projetista, engenheiro projetista agora, projetos especiais para você ver, para você estruturar, né, como você vai mudar a realidade do seu negócio com letras, caixas, totens, adesivos luminosos, envelopamento de frota, ativação de marca no varejo, né, PDVs, enfim, muita coisa boa aqui na Arte Pro. Então fica o convite para você conhecer aqui na BR-470 em Blumenau. Papai e mamãe empreendedor, você já pensou em ensinar seu filho a cuidar do futuro desse pequeno? Chegou a promoção Guardiões da Poupança do Sicredi. Ao abrir a sua poupança do seu filho na Sicredi, além de incentivar o hábito a guardar dinheiro, ele ganha pelúcias exclusivas da Sicredi, criadas para tornar esse momento ainda mais especial. Então passe uma agência na Sicredi do Vale Litoral e descubra como fazer Eu vou fazer isso, cara. parte dos Guardiões da Poupança da Sicredi. Registrar Isso aqui aí. que a produção desse programa é foda, porque nós mudamos o pitch da Sicredi durante o programa, né? Recebemos o pitch novo durante o programa. Parabéns, Sicredi. Vou lá garantir a pelúcia da minha filha, com certeza. Beleza? de bola, João. Fernando Construções, a sua construtora de médio e alto padrão, de casas de médio e alto padrão no Vale Europeu. São 341 projetos entregues até hoje. Vamos fechar 2026 com mais de 350, com certeza. O melhor metro quadrado para você que quer ter uma casa de alto padrão é construir ela, cara. E obra não precisa ser esse nome dor de cabeça. Você assina um contrato com o Fernando e ele te garante a entrega. Uma construtora sólida, forte, até para você que é investidor, quer investir na área, né, quer estar junto com o Fernando, comprar terreno para construir e tal. O Fernando é um cara que com certeza vai crescer muito e é um baita parceiro nosso ecossistema. Então fica aí a dica, Fernando Construções. Boa, Collab Life é uma ferramenta aí para o RH da sua empresa, com soluções desenvolvidas aqui em Santa Catarina para apoiar gestores e empreendedores a desenvolver times, né, acompanhar aí fortalecimento de cultura, construção de ambiente de trabalho e conectar mais o teu time, né? É uma ferramenta aí para os seus gestores, então, fazerem o controle de feedback, PDI, alinhamento de expectativa, né? E tornar essa rotina mais natural. Collab Life, um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. É isso aí, Collab Life. Boa, João. E a Service BPO Financeiro, né, cara? A gente tava falando aqui sobre a questão do... Deve conhecer o Leomir, nosso grande parceiro aqui também. Conheço, Leomir. Também é. E vai estar lá no evento de vocês também. Disse, não, vou lá prestigiar. Inclusive, alguns contadores mandaram, não, vou lá prestigiar os colegas de profissão. Então, a Service BPO Financeiro, cara, o que é isso, velho? Tu não precisa ter um funcionário, né, para fazer o teu funcionamento financeiro. Tu pode terceirizar para uma empresa que vai resolver o teu problema. Emitir boleto, emitir nota, fazer toda a questão do fluxo de caixa, as planilhas, o sistema de gestão financeira da tua companhia. Tudo isso pode ser terceirizado e a Service faz um excelente trabalho, tanto é que ela mantém o empreender de pé, né? Ela que cuida das nossas contas e a gente garante, a gente te dá, né, aquilo. A gente só indica o que a gente compra, né, Felipe? Exatamente. Então fica Testamos aí a muito, dica, né, pra da divulgar. Service BPO Financeira e Contabilidade. Obrigado, Service, por estar com a gente. Service. Vai, João, os apoiadores. Jovem Pan Blumenau, Connect, assessoria imobiliária e restaurante Dona Ana, os nossos apoiadores e patrocinadores no empreendec.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. E a gente está com o David e com o Charles aqui, um bate-papo excelente sobre essa questão da Esclareceu reforma. muita coisa. Né? É importantíssimo a gente ter esse tema. Fica a dica para você, empreendedor, né? Se fortalecer também nesse assunto. E para finalizar, né, Felipe? Manda brava aí para nós. E aí, galera, o que vocês acham aí desse projeto do Empreenda? A gente quer um feedback de vocês, né? A gente trouxe esse David já conteúdo. conhece há bastante tempo também. A gente trouxe esse conteúdo que eu acho que é super relevante aí, né, pro momento. E a gente queria um feedback, né, eu e o João Empreenda, sobre fazer isso, né, sentar aqui no podcast e trazer esse conteúdo pro empreendedor. Fazer eventos, o clube, enfim, o que vocês em acham geral, disso isso. tudo? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, João, Felipe.
E eu acho que trazer informação e trazer profissionais para poder passar, seja da área contábil, de diversas áreas, eu acho que é de muita importância. Os empreendedores, a gente diz assim, mas eu não posso saber de tudo. Tem que saber de tudo um pouquinho. Ele tem que coordenar o seu negócio, ele tem que saber... Ele pode não fazer o financeiro, mas ele tem que saber como funciona o financeiro, ele tem que saber como é que funciona o tributário, como é que funciona as compras. Então eu acho que o que vocês fazem aqui, trazer informação, trazer detalhe, trazer um bate-papo, e a linguagem que o pessoal entende, né? Informal. É dessa forma, não adianta a gente colocar o que está lá no texto da lei, que ele não vai entender, né? Então, parabéns. Sem juridiquês, né? É, isso mesmo. Eu acho bem legal isso, essa forma que vocês trazem as informações aí pra galera aí. Obrigado, Charles. David? Bom, eu sou suspeito de falar, né? Porque eu tô desde o primeiro episódio, né? Eu vim aqui prestigiar vocês. O Dani e Rafa, não era isso aí? É verdade. Eu lembro, outro estúdio e tal. E então, faço das palavras do Charles pedindo licenças minhas. Legal, cara. E queria Obrigado. registrar que eu tenho muito orgulho, né, de ter essa relação com vocês, porque todo empreendedor, antes de tudo, ele é um corajoso. Ele verdade. enfrenta medo, ele não tem medo do que vem pela frente, não tem medo de trabalhar tantas horas, de se frustrar, né? E esse negócio, o Empreenda SC é um negócio e vocês empreenderam e tá indo muito certo. Então, parabéns, né? Continue firme isso aí. Obrigado de coração. Importante para nós esse feedback de quem acompanha desde o início, digamos assim, desde a ideia, né? Porque, de fato, a gente vai... E a gente não percebe, às vezes, os frutos que cria. Então, ouvir dos amigos também é importante, né? Então, obrigado, né, rapaz? Obrigado por compartilharem tanto, né? E fica aqui o convite, claro, para todo mundo seguir o Charles e o David aí, que com certeza tem bastante conteúdo nas redes deles. E, claro, procurá-los, né, para cuidar aí da reforma tributária. Esse medo, essa coisa louca que apareceu aí, que agora todo mundo tem que se adaptar, né? Fechou isso aí, Filipão? Fechou, João. Bom. Rapaz, obrigado. Obrigado, querido. Tamo junto. Satisfação recebê-los aqui. As portas estão sempre abertas. Valeu. Recebê-los, hein? Tá com a gente até agora, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Tem 300 vídeos aí pra tu maratonar. Muita história boa nesse canal. Obrigado pela sua audiência, né, Filipão? Isso aí, João. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Isso é mais Empreender Valeu, pra galera. vocês. Valeu. Valeu.